Dorival Júnior, gente, ele tem como ser o treinador dessa seleção brasileira? Claro, a pilhada já tá querendo derrubar o treinador? Cara, não. Mas 25 dias foi o tempo que mais teve de preparação com a seleção brasileira aí nos últimos anos. Teve mais que pra Copa. Na Copa foram 10 dias de preparação. Ele teve 25 dias pra ter um Brasil sem organização nenhuma, sem jogada nenhuma, sem jogada ensaiada, sem criação, uma bagunça, um lixo, essa seleção brasileira que a gente tá vendo em campo. E aqui, né, Fábio Piperno, Flávio Prado, graças a Deus a gente não tem rabinho preso, eu não preciso ganhar viagem, eu não preciso ganhar perguntinha em coletiva, que é tudo um bando de bosta de pergunta. Essa seleção brasileira sem jogar nada desde 2010. A gente vê um Brasil, ou seja, temos aí 2010, 14 anos de vergonha para a seleção brasileira. Boa noite, Pilhado, Flávio, Mauro, um abraço para a nossa audiência, para os colegas aqui no estúdio. Já falei mais de uma vez aqui, né, em vários outros programas, que o Brasil é impossível, veja, é impossível. Jamais o Brasil vai voltar a ter uma outra grande seleção sendo dirigido por um técnico brasileiro. Eu tenho repetido sempre. Da mesma forma que eu também acho que não é demitindo o Dorival que vai se consertar esse negócio agora, porque veja, o Brasil já mudou de técnico 2 vezes nesse ciclo para a Copa do Mundo. Eu não sei se uma terceira mudança consertaria essa rota, tá? Eu tenho muita dúvida, até porque eu também desconfio muito da capacidade de escolha da CBF. Quem seria aí o escolhido? Eu fico até imaginando. Será que vão atrás de um Jürgen Klopp? Não, talvez alguém que tenha ganho campeonato estadual ou alguma Copa do Brasil, enfim, esse tem sido o padrão. Então, eu enfim, acredito que o Brasil vai de fato formar uma grande seleção sendo dirigido por alguém daqui, da mesma forma que eu não confio também no padrão de escolha que a CBF seja capaz de fazer. Não é coincidência que das 4 seleções semifinalistas dessa Copa América, 3 tenham técnicos argentinos. Eu falei outro dia aqui que eram 7 trabalhando na Copa América e só 2 brasileiros. O Dorival e o Antônio Carlos Zago, que treinou a pior seleção da competição, que foi a seleção da Bolívia. Você falou da Venezuela, por exemplo. A Venezuela ganhou de 2 seleções que foram à Copa do Mundo nessa Copa América. E o Brasil, nessa mesma Copa América, enfrentou 3 seleções que disputaram o último Mundial e não ganhou de nenhuma, né? Costa Rica, Colômbia e Uruguai hoje. É claro que o Brasil fez uma competição ridícula, abaixo da crítica, mas eu não gosto muito de discutir geração de jogador, se essa é boa ou se é ruim, até porque eu acho que isso é a última parte do problema que a gente tem. A seleção brasileira de hoje, ela vem muito mais forte do que há alguns meses atrás. E ela será ainda mais forte aí na frente. Daqui a 2 anos, essas mesmas pessoas que estão falando demais e desnecessariamente, sem preocupação nenhuma, sem responsabilidade nenhuma, talvez terão que engolir novamente uma grande conquista da nossa seleção. Tenham calma, paciência e acompanhem o desenvolvimento de um trabalho. Aqui as pessoas estão trabalhando com muita seriedade, com compromisso com a nossa seleção. Podem ter certeza que o povo brasileiro não irá se decepcionar. Isso eu garanto. Eu assumo aqui a responsabilidade de estar no comando de tudo isso. E graças a Deus eu me preparei muito para um momento como esse. Queria talvez ter entregue já nessa Copa América algo melhor, muito. Mas entendo que tudo é um processo. Respeito tudo aquilo que se fala, mas tenham cuidado para falar a respeito da seleção, porque talvez se decepcionem aí na frente e percebam novamente que erraram. Jogadores de quem se esperava muito e na ausência do Neymar, que se depositava muita confiança também, como o Vini e o Rodrigo. Na tua avaliação, fizeram uma Copa América que se esperava ou um pouco abaixo do que se esperava deles? De um modo geral, eu evito falar individualmente. Eu acho que são 2 jogadores que chegaram num momento muito complicado. Por quê? Porque você chega com o seu emocional numa final de um campeonato tão importante, o conquista, tem aquele período de acomodação, de celebração, para uma remotivação 10 dias depois,
em busca de uma nova competição. Não é um momento simples, fácil. Eu acho que nós tivemos também oscilações, como toda a equipe, como todos os jogadores. De um modo geral, eu acho que nós temos que entender tudo isso que aconteceu. Nós que jogamos, nós que participamos a todo momento, temos consciência do que é você chegar num ápice emocional e ter que renovar uma carga para que uma semana depois você possa estar dando uma resposta. Eu acho que são jogadores promissores, altamente qualificados, e temos que ter muito cuidado com qualquer avaliação imediata, até porque se tivéssemos um outro tipo de resultado hoje, estaríamos falando de uma outra forma. Mas eu acho que são jogadores que prometem muito e ainda poderão entregar muito com a camisa da seleção. Ficamos aqui 40 e poucos dias, 42, 44, alguma coisa nesse sentido. Agora estamos aí, talvez completando 45. Nós não tivemos um problema de lesões, porque tomamos muitos cuidados, tivemos cautela, trabalhamos com volume de treinamento, porém sempre observando a grande maioria desses jogadores que estavam em final de temporada e vinham se apresentando nessas condições a todos nós. Nós não tivemos um atrito ao longo de todo esse processo. Nós sentimos que esse grupo ele começou a se formar, começou a ter uma ligação muito, muito importante. Com tudo o que aconteceu, é natural, fizemos partidas, oscilações dentro da própria partida, das apresentações que tivemos detalhes muito interessantes a favor, tivemos também alguns outros contrários. Nós chegamos aqui tendo que nos preocuparmos com o número de gols. Todos nos questionavam, nós estamos fazendo gols, mas estamos tomando gols também, e isso de repente não foi um problema. Tudo foi sendo sanado desde que fossem treinados, mostrados, melhorados. Então tudo vinha acontecendo. Poderíamos estar numa outra situação, talvez, poderíamos ter tido um rendimento um pouco melhor, concordo, tudo são momentos, é um processo, ele é trabalhoso, ele é moroso. Para vocês terem uma ideia, o nível de treinamento que nós tivemos nos levavam a acreditar e a gerar uma expectativa muito grande em relação a tudo que poderíamos fazer, porque o que foi apresentado nos chamava muita atenção e todos pontuavam isso, quer seja a comissão técnica, as pessoas que estavam em volta, acompanhando, observando alguns detalhes. Então gerou-se sim uma expectativa ainda maior. É natural que as dificuldades de uma partida como as que tivemos, também foram sendo apresentadas ao longo das jornadas. E fatos positivos como negativos também aconteceram. Nós convivemos com uma dificuldade de criarmos num campo que para todo mundo foi um pouquinho complicado. Jogamos em campos um pouco mais reduzidos, a morosidade na troca de passes em alguns momentos de todas as equipes, dificultando o sistema de criação. Nós tivemos muitos jogos com placares abaixo até daquilo que de repente poderiam acontecer. Foram poucos foram jogos com um número excessivo de gols, como 5-0 da Colômbia, 4-1 do Brasil sobre o Paraguai.